Olá, turma. Hoje nós vamos falar sobre população brasileira 2, tá bom? Iniciando, portanto, aí o livro 3, tá, galera? Por que população brasileira 2? Porque população brasileira 1 nós tratamos lá no livro 2, no livro anterior. Hoje, portanto, iniciamos aí o livro 3, tá, galera? Nós não estamos atrasados em absolutamente nada. Nós estamos seguindo aí, graças a Deus, né? Tudo a contendo, tá legal? Bom, pessoal, e hoje especialmente nós vamos falar sobre fluxo migratório, tá? Nós vamos falar sobre as migrações que envolvem aí a população brasileira, que envolve o território brasileiro, as pessoas que migram de uma região para outra, as pessoas que migram para o Brasil, as pessoas do Brasil que migram para o exterior, tá, turma? Então, nas regiões brasileiras, o que nós encontramos são o quê? São desenvolvimentos econômicos desiguais. Nós vamos encontrar regiões com desenvolvimento diferenciado. Algumas regiões, né, apresentam disparidades econômicas grandiosas. Tá? Então, essas disparidades na economia entre uma região e outra é que fazem as pessoas migrarem. É uma das causas, talvez a maior. Tá? Então, as pessoas buscam, né, uma melhor qualidade de vida. As pessoas buscam uma sobrevivência em uma área que seja mais rica, que seja mais atrativa, tá bom? Outro fator importante, tá, pessoal, é também a disponibilidade de terras. A disponibilidade de terras. Né? Aquelas novas fronteiras agrícolas, no centro-oeste, no norte, que já não são nem tão novas assim, né, galera? A gente vê falar isso desde a década de 70, tá? Então, assim, alguns atrativos que fazem com que as pessoas deixem suas regiões para buscar outras regiões, tá? E essas desigualdades, não é segredo para ninguém, né? Essas desigualdades econômicas entre as regiões, essas disparidades, ela foi ainda mais aprofundada, viu, galerinha? Com a industrialização. Porque a industrialização brasileira é concentrada em uma determinada região, né? Especialmente no Sudeste, vamos aqui já dizer, adiantando. Então, essa área atraiu muita gente, tá bom? Então, turma, hoje nós vamos seguir aqui, né, literalmente aqui o livro, porque são muitos detalhes, né, são muitas informações, e eu não queria ficar falando, porque fica mais difícil de entender. Então, nós vamos falando, mas acompanhando as informações que estão contidas no livro, tá, turminha? Portanto, nós vamos iniciar aqui falando das principais áreas de repulsão. Sempre, galera, sempre que nós formos falar de migração, né, de fluxo migratório, o que acontece, turma? Sempre vai haver uma área de repulsão, ou seja, uma área onde as pessoas saem, né? Mas essas pessoas que saem, elas buscam o quê? Um atrativo, ou seja, alguma área, alguma região que tenha uma atração, né? E daqui a pouquinho vocês vão ver, tem área que tem as duas características, de repulsar, ou seja, de expulsar, e de atrair também, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, importantíssimo a gente dar uma observada aqui nesse gráfico, tá? Lembrem-se que durante décadas o Nordeste, o Sul, né, também São Paulo, olha só, destacaram-se como as principais regiões repulsoras do Brasil. Professor, São Paulo? Sim, tá? Muitos produtores, né? Muitas pessoas do setor da agropecuária migraram pela dificuldade de encontrar terras, pelo preço, pela carestia das terras lá em São Paulo. Tá? Então, se por um lado São Paulo atraía, por outro também ela repulsava, né, os seus moradores. Tá legal? Muito bem, claro que no Nordeste, isso é fato, e a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, porque é nossa região, né? A estagnação econômica durante décadas, né? O atraso, né? A concentração fundiária, ou seja, muitas terras em mão de poucos, né? Poucos da elite, né? Da elite política, da elite econômica nordestina, fez com que muitos
irmãos nordestinos migrassem para outras regiões, né? Claro que isso pode mudar durante o tempo, tá, turma? Ou seja, uma área que hoje pode ser atrativa, né? Mas nas próximas décadas elas podem ser uma área de repulsão, tá legal? Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Ó, nesse mapa aqui, quem está de azul, né? Quem está de azul é a região onde chega mais gente do que sai. Tá, turma? É onde chega mais gente do que sai. Então, aqui a região norte, você observa, né, com exceção do Pará, a região norte ela tem atraído mais pessoas do que as pessoas saíram daquela região, tá bom? Nessa área aqui mais rosinha, né, o que você vai encontrar? Nós temos áreas nesses aqui em rosa, são áreas onde saíram mais pessoas do que chegaram. Galera, olha um dado aqui interessante, tá? Então, Pará, o Mato Grosso, tá? O Mato Grosso, lá na região centro-oeste, tem saído mais gente do que o que chega, tá? E o Nordeste inteiro, com exceção com exceção do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Sergipe, né? Mas o Maranhão, o Piauí, saem muito mais do que o que chega, né? Isso já foi maior, esse número das pessoas que saíam. Hoje tende aí ser menor e até em alguns casos um equilíbrio, tá bom, pessoal? Então, o Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, ao contrário dos outros 6 estados do Nordeste, chegam mais gente do que o que sai, né? Nos outros estados do Nordeste, saem mais do que o que chega, tá bom? Outro dado interessante, eu quero mostrar aqui para vocês, né? Então, no Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, ainda chega mais gente do que o que sai, tá bom? No Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, chega mais gente do que o que sai, né? Mas, em compensação, Rio de Janeiro e São Paulo, hoje tem mais gente saindo do que chegando, tá? No Rio Grande do Sul, tem mais gente saindo do que o número de pessoas que chegam, tá? No Paraná e em Santa Catarina, na região sul também, tá? Nós temos chegando mais pessoas do que as que saem, tá? O número total dos que chegam é maior do que os que saem no Paraná e em Santa Catarina, tá? Então, muito claro, galera. Claro que no Sul e em São Paulo, o principal fator de repulsão, né? É por isso que nós temos aí saindo mais do que o que chegam, tá? É a concentração fundiária, tá, pessoal? Muitos agricultores gaúchos, paulistas, né, saíram dessa área e saem ainda, né, por conta da escassez, tá? E também do encarecimento dessas terras naquela região de São Paulo e do Rio Grande do Sul, de forma mais específica. Claro, pessoal, antes a terra São Paulo, Rio Grande do Sul, ela era suficiente, né? Mas nós sabemos que a Terra ela não aumenta de tamanho, mas a população aumentou. Então essas áreas começaram a ficar pequenas, não satisfaziam, né, as demandas aí dos agricultores de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Por isso é que eles migraram para outras regiões, inclusive aqui na nossa querida Balsas, não é isso, turma? Tá? Então, essas transformações, turma, ainda está vigente aqui no nosso espaço. Não acabou aí, acabou as migrações? Não, elas continuam acontecendo, tá? E tem mais, lá no sul, em São Paulo, eles migraram para outras regiões, mas também teve o êxodo rural intrarregional, ou seja, saíram do campo para outros locais do mesmo estado ou da mesma região. Eles não migraram só para o norte, para o nordeste ou para o centro-oeste. Não, eles migraram também dentro de uma mesma região, tá? Como eu falei, pessoal, o fato de uma região ou estado se apresentar no mesmo período histórico, né,
e eu falei o caso de São Paulo, como área repulsora e como também de atração, como área que atrai moradores de outras cidades e de outras regiões. São Paulo é o grande exemplo disso. Os agricultores, né, por conta do preço, por conta também das propriedades não satisfazerem mais as suas, o tamanho das propriedades não satisfazerem mais as suas demandas, eles migraram para outras regiões. Mas por ser a região mais industrializada do Brasil, ela também atrai muita gente. E já atraiu mais, né? Já atraiu mais, né? Hoje sai mais do que o que entra em termos de pessoas no estado de São Paulo. Tá bom, pessoal? A região Nordeste, nós já falamos aqui um pouco, mas eu quero acrescentar. Anteriormente, apresentava saldo migratório negativo. Tá? Ainda é negativo. Nós observamos que só tem 3 estados que as pessoas que chegam superam o número das que saem. Nos outros 6, né, sai mais do que o que chega. Tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, muitas daquelas pessoas que migraram para outras regiões, especialmente aí para o Sudeste, né, hoje fazem aquilo que nós chamamos de migração de retorno. Né, estão voltando para o Nordeste. Por quê? Porque as mudanças nas dinâmicas sociais, né, as mudanças econômicas da região, que melhorou. Visivelmente, o Nordeste melhorou de condições. Então, muitas pessoas que saíram do Nordeste nas décadas anteriores estão retornando, muitos estão retornando aí, a famosa migração de retorno, tá bom? Tem até um programa de TV aí chamado De Volta para a Minha Terra, De Volta para a Minha Casa, algo assim. Mas é mesmo, tá, pessoal? E o Nordeste começa aí quase que uma estabilização, embora tenha mais estados que percam, né, que saem mais pessoas do que as que chegam, tá? Principais áreas de atração populacional. A gente vai ser bem breve aqui, tá, pessoal? De atração são aquelas que atraem, onde chega mais gente, tá legal? Onde chega mais gente do que sai. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, olha só, Sudeste, Centro-Oeste e Norte têm exercido forte atração populacional nos últimos 50 anos. No Centro-Oeste, né, devido aí a uma nova fronteira agrícola, devido à construção de Brasília, tá? A construção de uma infraestrutura, rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas, tal, atraiu também muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, tá certo? Uma grande contingente de trabalhadores procurou aí a região, foi para a região Centro-Oeste, tá legal? Na região Norte, né? Nas últimas décadas do século XX, assiste a chegada da fronteira agrícola, quer dizer, já nas últimas décadas do século anterior. Quer dizer que, no mínimo, aí nós já temos 40 anos das pessoas migrando para a região Norte, né? Para quê, pessoal? Para trabalhar na atividade primária, na agropecuária, seja plantando, seja criando gado, tá? Além disso, turma, atraiu também muitos garimpeiros, muitos madeireiros, tá? Indústria de mineração e grandes empresas agrícolas, como eu disse, né? Da agropecuária, muitos produtos já são industrializados lá mesmo, né? Muito bem, claro que o Norte apresenta aí um grande potencial, né? É muito rica em recursos naturais, por isso tem atraído muita gente, tá? No Sudeste, a atração populacional deve-se principalmente à expansão urbano-industrial, né? Que de forma mais coesa, mais forte, acontece desde a década de 40, 50, tá? E por aí vai, tá? Muito bem, é claro que essa atividade industrial, ela também atrai, ela também, digamos assim, ela se interliga muito, né, com a prestação de serviço, com o comércio, com a oferta de outros serviços, tá? Então, muitas oportunidades de trabalho foram criadas aí em São Paulo, no Sudeste, de forma geral, tá? Muito bem. É por isso que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte cresceram de forma assim assustadora, especialmente São Paulo, né, que é a maior metrópole do Brasil, né? Claro que esse fluxo migratório, né, também se deu devido às diferenças regionais, tá? As diferenças econômicas entre as regiões. As pessoas das regiões mais pobres migraram para as regiões mais ricas, mais ativas economicamente. Atualmente, né,
nós temos um processo chamado de desmetropolização, tá? Pessoal, eu quero até aqui, vou parar e vou voltar aqui. O que é esse processo de desmetropolização, professor? Nós falamos lá quando nós tocamos no assunto da industrialização brasileira. Pessoal, as pessoas estão preferindo morar nas cidades de médio e de pequeno porte do que nas grandes cidades, especialmente São Paulo. Professor, quer dizer que São Paulo não cresce? Cresce, mas ela cresce num ritmo menor do que as cidades de médio porte. Tem muita gente deixando São Paulo, tem muita gente deixando o Rio de Janeiro, tem muita gente deixando Belo Horizonte. Por quê, professor? Ora, o trânsito é caótico, a violência é muito grande. Não que só tenha violência lá, né? Lógico. Então, há uma série de fatores, tá, pessoal? Há uma série de fatores que fazem a população buscarem outras áreas, né? Impostos, terrenos, aluguéis, leis ambientais, o sindicalismo é organizado, portanto, as empresas, né, pagam maiores salários lá em São Paulo do que no resto do Brasil, né, devido a essa organização sindical, tá? Então, São Paulo tem aquilo que a gente chama de deseconomia. Não só São Paulo, tá, pessoal? Muitas áreas do deseconomia, que fica mais caro para uma empresa produzir lá. E elas estão buscando o interior de São Paulo mesmo, outras regiões do Sudeste, algumas Centro-Oeste e algumas outras até mesmo aqui, a região nordestina, tá bom? Muito bem. Tem um mapa aqui do saldo migratório. Eu peço que vocês dêem uma olhada com muito carinho. Aqui fica muito ruim para a gente mostrar. E vamos seguindo para os movimentos externos. Imigrações e emigrações, tá, pessoal? Imigrante é quem chega, emigrante é quem sai, tá bom? Portanto, se eu saio daqui, eu estou emigrando, mas quando eu chego lá em outra região, eu sou um imigrante. Cuidado para não fazer confusão, tá bom, turminha? Então, pessoal, as correntes imigratórias para o Brasil, né, ao longo da nossa formação histórica, elas datam lá de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, né? Antes chegaram outros europeus, mas com a ideia mesmo, né, de povoar o Brasil, foi essa expedição de 1530 de Martim Afonso de Souza. A partir de quê, pessoal? Das capitanias hereditárias, né? Concessões de enormes quantidade de terras, né, para os nobres portugueses, com o intuito de trazê-los para cá, né, para povoar, né? Claro que tinha ameaça aí de ingleses, de franceses, de holandeses, então os portugueses trataram, né, ou pelo menos tentaram povoar aqui o nosso território, né, para ficar um pouco mais seguro das incursões desses outros países que eu acabei de citar. A lavoura da cana-de-açúcar, né, trouxe também muitos imigrantes. O açúcar, que durante muito tempo aí foi um produto muito caro, muito cobiçado. E a região Nordeste, durante aproximadamente um século, foi a região mais rica, né? A região mais rica, principalmente ali, Bahia, Pernambuco e assim por diante, tá bom? Muito bem. Houve invasões, né? Como eu disse agora há pouco. Houveram invasões, sim, vieram para cá franceses, holandeses, né? Que depois foram expulsos aí pelos portugueses e pelos indígenas, tá certo? No contexto histórico, né, pessoal, esse período compreendido entre 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, e 1808, que foi a chegada da família real para o Brasil, né? No Brasil, eles vieram para cá, né? Problemas lá na Europa, problemas lá em Portugal, ameaça da França, e eles vieram buscar guarida aqui no território brasileiro, né? O Brasil colônia. Então, com a vinda da família real para o Brasil, o que acontece, turma? Houve a abertura dos portos, né? O Brasil, que antes negociava basicamente com Portugal, com a metrópole, né? Fez essa abertura, né? E também abriu para a imigração, tá? Para a imigração. Mesmo com essa abertura para imigrantes,
entraram no Brasil poucas pessoas até 1850. Vieram muito poucos, tá bom? Em 1808, os portugueses vieram, claro, acompanhando aí a coroa, né? O rei, Dom João VI, né? Açorianos, né? Açores, que é uma possessão portuguesa, fixaram-se no Rio Grande do Sul, fundando a cidade de Porto Alegre. Olha só. Em 1818, a fixação de suíços, alemães também na região serrana do Rio de Janeiro, onde fundaram a cidade de Nova Friburgo, né? Vocês observem aí, tá? Então, essa grande, até 1850, mesmo com a chegada da família real, não foi grande o fluxo de estrangeiros, mas a partir de 1850, né, a proibição do tráfico negreiros, né, se não tinha mais, se já dificultava aí a mão de obra escrava, né, atraía a mão de obra livre, né, pessoal? Né? Então, de 1850 a 1929, vieram muitos estrangeiros para o Brasil. Tá? Muito bem. De 1530, nós temos também, ou seja, de 1850 a 1929, né, muitos vieram para cá. E também tem outro período que vai de 1530 até 1986, tá? Que marca a entrada aí de Portugal, tá? Na União Europeia. E muitos brasileiros, né? Muitos brasileiros foram lá para Portugal, mas também nós temos um período aí de 1530 a 1986, né, que os portugueses vieram em grande soma, em grande quantia para o Brasil. A partir de 1822, iniciou-se a imigração para o sudeste e o sul do Brasil, devido à necessidade da ocupação do território no sentido de garantir a soberania nacional sobre o território. Né? Muitos imigrantes vieram para onde? Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Especialmente nas capitais. Né? Outras grandes cidades da Baixadas litorâneas e se dedicavam principalmente ao comércio. Entre o período de 1872 a 1886, os italianos ocuparam o nordeste do Rio Grande do Sul, tornando-se, olha só, de 72 a 86. Tá, pessoal? Muito bem, 1886, tá? Então, os italianos vieram aí, tornando-se pequenos proprietários rurais, voltados ao cultivo da uva, fundaram cidades importantes, como, por exemplo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, em Santa Catarina. Em Santa Catarina fundaram Criciúma, Nova Veneza e Nova Trento. Então, pessoal, também é um fluxo migratório, uma corrente importantíssima dos italianos. De 1887 a 1914, os italianos se tornaram assalariados na cultura cafeeira. Lembram que a 1850, né? Depois 1888, 1850 proibiu o tráfico negreiro, né? O tráfico, tá certo? E o tráfico também, né? Em 1888, já a proibição da escravidão. Então, muitos italianos começaram a trabalhar aí como mão de obra assalariada na cultura do café, tá bom? E também depois eles foram ser operários. Grande parte desses italianos foram trabalhar nas indústrias, nas fábricas, tá bom? Muito bem, turma. Os espanhóis espalharam-se pelos centros urbanos do centro-sul do país, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros, tá? Então, primeiro os espanhóis se dedicaram ao cultivo do café, assim como os italianos, tá? E outras diferentes atividades agropecuárias, tá? Os japoneses migraram para o Brasil em dois fluxos, de 1908 a 1908 foi um grande fluxo de japonês chegando no Brasil. E depois de 1925 a 1935, durante 10 anos. Tá? O estado de São Paulo foi o que abrigou o maior número de imigrantes japoneses, concentrado nos bairros da Liberdade e Pinheiros. Né? Esses bairros aí têm uma grande comunidade de japoneses até hoje. Eles desenvolveram várias atividades, tá, pessoal? Aí, bairro da Liberdade de São Paulo, né? Com toda a sua caracterização oriental, especialmente japonesa, né? A migração japonesa, né, também se destaca para o Vale do Ribeiro, em São Paulo, né, produção de chá, banana e arroz,
no Vale do Paraíba do Sul, em São Paulo também, né, se dedicando aí à produção de hortifruti granjeiros. O oeste de São Paulo trabalharam em cultivos variados. Norte do Paraná dedicaram-se à cultura cultivos variados. Zona Bragantina, no Pará, trabalharam na produção de pimenta do reino. No Pará tem uma corrente importante de imigrantes japoneses, principalmente ali, né, produzindo pimenta do reino. No Vale do Amazônia, Vale Médio do Amazonas, do Rio Amazonas, dedicaram-se à produção da juta. Ok? Os alemães passaram a ocupar pequenas propriedades no Rio Grande do Sul, onde fundaram São Leopoldo, e no Rio de Janeiro, onde fundaram cidades como Nova Friburgo, Petrópolis, entre outras, tá, pessoal? Então, nós temos aí, né, em Santa Catarina, fundaram Joinville, estou falando dos alemães, tá, pessoal? Brusque e Blumenau, e ocuparam a região de Lages e vales do rio Tubarão e Itajaí, em Santa Catarina. No Paraná, ocuparam a região de Ivaí e Vale do Rio Negro. Em São Paulo, migraram principalmente para Limeira. Em função também da vida precária dos alemães no sul do Brasil, viajantes europeus, olha, isso aqui é interessante, tá, pessoal? Não pensem vocês que essas pessoas encontraram aqui um Eldorado. Não, eles migraram e encontraram aqui muita dureza, né, muito labor, muito trabalho. Tá legal, pessoal? Então, muitos viajantes conheceram essas colônias e se surpreenderam com a forma primitiva da vida dos colonos. Tal situação foi divulgada na Alemanha. Quer dizer, lá na Alemanha eles ficaram sabendo como é que estavam morando, vivendo esses imigrantes aqui no Brasil, tá, turma? E aí, o que o governo alemão fez? Proibiu o fluxo migratório, não deixou que seus cidadãos, né, migrassem em 1859, tá? Proibiu, porque o negócio aqui estava feio. O pessoal que veio para cá, os relatos era. Depois foram melhorando, se acostumando ao clima, à cultura, à terra, né? Outros, pessoal, e eu vou só falando rapidinho isso aqui. Os eslavos, ou seja, os russos, poloneses, ucranianos e bielorrussos, ocuparam com maior expressão o Paraná, fixando-se em Curitiba e dedicando-se à agricultura, à indústria madeireira e outras atividades. Observe no gráfico a composição da imigração estrangeira no Brasil. Lembrando que, no caso dos povos africanos, como a migração foi forçada, ela não é considerada uma corrente migratória, né? Ou seja, galera, eles vieram para cá obrigados, né? Presos, né? Capturados lá na África e vendidos aqui, né? Para trabalhar. Então, tá aqui, tá? Nós temos 29% de espanhóis, nós temos 31% de italianos, os portugueses agora têm uma migração bem menor, né? E assim nós temos outros povos, japoneses, né? E outros mais. Turminha, tá? Outros imigrantes que fazem parte da nossa composição, chineses e coreanos, né? Que estão lá em São Paulo, na capital, se dedicam ao comércio, né? Chineses e coreanos são bem ativos nessa atividade comercial. Judeus, sírios, libaneses e latino-americanos em todo o território nacional desenvolveram principalmente a atividade comercial, né? Também tem os ingleses, franceses, holandeses, estadunidenses em áreas urbanas pelo país, desenvolveram atividades variadas. A crise agroexportadora, pessoal, olha só, depois de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, né, a diminuição da imigração, tá? Diminuiu muito essa imigração externa, ou seja, de pessoas que chegavam ao Brasil. Tá certo? Muito bem. Por quê? Porque nós tivemos problemas, né? A nossa principal atividade era o café e o plantar café não era mais atrativo a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Tá bom? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos novamente aí um grande fluxo de pessoas migrando para o Brasil. E em 1973, né? 1973, a entrada de investimentos estrangeiros, o crescimento das empresas estatais, ampliou-se desse modo a oferta de emprego nos setores secundário e terciário. Então, né, lá depois da quebra da Bolsa diminuiu, aumenta depois com o fim da Segunda Guerra, aumenta também lá em 1973,
Quer dizer, depois de 1973, não, me perdoem, tá? Lá com a industrialização ficando de forma mais coesa, mais forte, né, atraiu muita mão de obra. A partir de 73, diminui novamente, tá? Façam essa ressalva, tá, pessoal? Eu estava comentando de forma errônea. Então, a partir de 73, com o choque, né, crise do petróleo, né, a economia do Brasil ruiu, né? Veio abaixo mesmo. O Brasil que vinha crescendo, principalmente de 68 a 72, o famoso milagre econômico brasileiro, né? Lá também atrás, com Juscelino, na década de 60, início ali de 70, o Brasil começou crescer bastante e atraía muita gente. 73, o choque do petróleo, aí a confusão, né? E começou novamente a não atrair muita gente para o Brasil. Tá? Ok. Então, vamos continuar. Imigrantes haitianos e bolivianos. Olha, pessoal, agora nós estamos falando de uma migração recente. Professor, por que os haitianos vieram para o Brasil? Turma, o Haiti é o país mais pobre da América Central. Tá? O Haiti é realmente um país pobre. E depois, olha, turminha, depois do grande terremoto de 2010, em 2010, né, esse terremoto, ele destruiu, né, basicamente 80% da infraestrutura do país, que já era precária. Né? E se não fosse a ajuda internacional, a ajuda humanitária internacional, o povo do Haiti tinha sucumbido, tinha morrido. Mesmo assim, a situação, né, forças de paz, inclusive liderada pelo Brasil, porque lá, além da questão da pobreza, do terremoto, ainda tem as questões políticas, né? Brigas entre grupos para chegar ao poder. E o Brasil liderou aí essa força de paz. Mas o que acontece? Muitos haitianos vêm para o Brasil. Tá? Muitos haitianos vêm para o Brasil, porque a situação no Haiti, né, ainda é muito precária. Quer dizer, já era o estado, o país mais pobre da América, se tornou ainda mais pobre, mais miserável. Infelizmente, tá, turma? E aí eles procuram o quê? O Brasil, né? O Brasil. E o que eles querem aqui? Uma melhor qualidade de vida, né, pessoal? Ser inserido no mercado de trabalho, o que não é fácil, né? Tá? O que não é fácil. Muitos deles conseguem, mas também tem muitos que não conseguem. E o pior, né? Todos eles, né, podem estar sujeitos aí à xenofobia, à discriminação. E acontece, pessoal, acontece muito, infelizmente. Tá bom? Então, eles vêm do Haiti, passam ali pelo Panamá, chegam, passam pelo Equador, chegam ao Peru e entram aí pela cidade de Brasileia, Epitaciolândia, e vão aí, ficam no Acre, muitos vão para outros estados e assim por diante, tá? Tem outros povos latino-americanos que vêm para o Brasil, pessoal. Principalmente aí os bolivianos. Os bolivianos vêm, muitas vezes vêm de forma ilegal, tá? E eles se sujeitam a trabalho análogo à escravidão, né? Tem empresário mau caráter que se aproveita disso, principalmente na indústria têxtil, né? De confecção de roupas. E aí as condições onde eles se encontram, em grande parte, são condições insalubres, né? Baixos salários. Infelizmente, eles são obrigados a se submeter a esse tipo de realidade. Infelizmente. E os venezuelanos, pessoal? Né? Poxa, é a última corrente, né? Grande corrente migratória para o Brasil. E aí é quase que forçado, né, pessoal? Porque a situação na Venezuela, a crise econômica e a crise política, né, gerou um desabastecimento gigantesco no mercado venezuelano. Então, tem muitas pessoas, né, que através ali da fronteira de Roraima chegam ao Brasil. Outros vêm só comprar alimentos, porque lá está desabastecido, mas retornam, que a gente chama de migração pendular, né? Diariamente eles vêm, compram e retornam, tá? Mas tem muitos que, cerca de 40 mil, tá? De venezuelanos aqui, né? Chegando ao estado
de Roraima. Muitos preferem ficar por lá mesmo, porque está próximo. Outros migram para outros estados, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, né? Pois bem, pessoal, nós temos aqui o pedido de refúgio, tá, turma? Olha, o pedido de refúgio, ou seja, é uma forma de legalizar, porque muitos são perseguidos politicamente, né? Alegam isso, muitos dizem que são perseguidos e que vão morrer, então eles fazem aí todo esse pedido. Olha só como aumentou. Em 2015, 230 venezuelanos pediram refúgio. Já em 2017 foram quase 6 mil pessoas, tá? E esse número aumenta a cada dia, tá bom, pessoal? Tem muita gente que fala que é uma crise brasileira de refugiados venezuelanos. Não, não é assim também, né, turma? Não é assim também, tá bom? Mas muitos venezuelanos vieram atravessar a fronteira, tá? Outros só vêm para se fixar, outros só vêm para comprar alimentos, comprar remédio, tá? E voltam novamente para a Venezuela. Ok, turminha? Tá? E é claro, pessoal, a grande maioria dessas pessoas que chegaram aqui no Brasil vivem em condições precárias. Eles vêm para tentar uma vida melhor, né? Mas muitos não conseguem, muitos, inclusive aí os venezuelanos. Tá certo, pessoal? Outros venezuelanos vão para outros países da América do Sul, como Uruguai, Argentina, tá? Outra coisa interessante que a gente deve falar, tá, pessoal? Essa mão de obra que vem da Venezuela, em grande parte é mão de obra qualificada, né? Viu, pessoal? Não é assim também. Eles são médicos, são advogados, mas chegam aqui, não encontram emprego, tá? E aí começam, né? Se transformam aí nessa leva de pessoas que vivem em condições precárias, tá legal? Pois bem, e as correntes migratórias, turminha? Tá, pessoal? Olha, é a saída de pessoas do Brasil, tá? Por que que nós migramos? Geralmente nós migramos, tá, pessoal? O brasileiro migra por questões econômicas, em busca de melhor qualidade de vida, tá bom? E nós tivemos um período, pessoal, na década de 80, dos anos 80 até os anos 90, que é a chamada década perdida, tá, turma? Infelizmente, muitos brasileiros, o Brasil não crescia, não gerava renda, não se industrializava, era realmente assim um país que vivia uma profunda estagnação econômica, né? E aí muitos brasileiros foram para outros países, especialmente Estados Unidos e Europa também, tá bom? Tá certo? E aí, quem era que ia? O jovem de classe média. Ah, outra coisa interessante, tá, pessoal? Né? Nessa questão aí da falta de terras, do preço da terra ter ficado muito caro, os brasileiros, desde a década de 60, 70, tá, migraram para o Paraguai, principalmente os produtores rurais, tá? E eles hoje fazem parte aí do que nós chamamos de brasiguaios, né? Brasiguaios, né? Ou seja, uma mistura aí de brasileiros com Paraguai. Muitos brasileiros também foram para o Japão, principalmente os descendentes, né? Os decassegues, né? Que vão lá para trabalhar, que foram. Na Alemanha também, por ser um país industrializado, rico, né? E também, turminha, depois de 1986, como eu já havia falado, Portugal ingressa na União Europeia, né? Se desenvolve muito rápido, cresce rapidamente, e muitos brasileiros correram para Portugal, tá? Muito bem. Muitos também vão para a Argentina, para a Itália, né? Principalmente os descendentes de italianos, tá? Então, nós temos aqui uma tabela. Para onde é que os brasileiros foram? Principalmente para a Europa, tá? Depois, Estados Unidos. Mas quando eu falo Europa, aqui são todos os países da Europa. Individualmente, os Estados Unidos é o país que mais recebe ou recebeu brasileiros, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, há uma dificuldade cada vez maior para a entrada de estrangeiros, para a entrada de imigrantes. Tá bom, turminha? Na América do Sul, nós temos um número considerável, tá? Para a América Central. Atualmente, o cenário de recessão econômica, né?
retomo a situação dessas correntes migratórias. Então, pessoal, a partir de 2014, né, que foi aí um período de 2001 até 2014, o Brasil atraía muita gente, né, mão de obra qualificada, mas a partir de 2014 começou a retomar de novo essas correntes imigratórias saindo do Brasil. E agora com essa pandemia, né, a nossa economia aí aos cacarecos, nós não sabemos como vai ficar, tá, pessoal? Porque muda, vai mudar inclusive nossos estudos, vai mudar nossos livros e vai mudar nossas opiniões e percepções sobre o mundo. Essa pandemia ainda não se pode fazer um prognóstico. O que se pode dizer é que o país que já vivia uma crise, né, lá desde o impeachment da Dilma, com a chegada de Michel Temer, e ainda agora no governo Bolsonaro chega essa pandemia e aí a confusão está formada, tá, turma? Galera, era isso que nós tínhamos para falar, tá? É um capítulozinho que a gente teve que falar de muitas coisas, né? Muitos detalhes, muitas informações, mas eu creio que tenha ficado muito legal para que a gente possa entender, tá, turma? Estudem, vejam a aula, retornem à aula, acompanhem pelo livro, tá bom? Um abração, todos vocês fiquem com Deus. Ok? Tchau, tchau.